Muito bem, pessoal, estou aqui em Nova York para acompanhar, a partir até da próxima semana, nessa reta final de Mundial de Clubes. Os jogos das quartas de final serão em outras cidades, mas eu estou aqui aguardando as semifinais e a final, que vai ser no dia 13. E, enquanto isso, acompanhando, evidentemente, o noticiário, o que acontece no Flamengo. Você sabe que aqui no canal o Flamengo é o tema principal. Isso não é por acaso. A demanda que eu tenho aqui no YouTube é massacrante maioria de rubro-negros. Então, a gente fala aqui prioritariamente do Flamengo, prioritariamente do clube, mas sem nenhum empecilho para falar de outros assuntos também. Tivemos uma situação nessa terça-feira, quarta-feira, aliás, né? Um tanto quanto complexa, né? Até pela falta de entendimento das pessoas com relação ao trabalho do jornalista, quando eu trouxe uma informação. Eu vou falar sobre isso e algo mais, algo além disso. Mas antes, eu quero dizer para você o seguinte: esse vídeo tem um patrocínio da Hashtag Treinamentos com a sua jornada Inteligência Artificial. Você pode aprender tudo o que precisa sobre inteligência artificial com a Hashtag Treinamentos em 4 dias. É um curso de uma semana, na verdade, né, e é gratuito. Então você se inscreve por intermédio do link na descrição do vídeo ou no QR Code que está aí na sua tela, e aí você vai aprender, tá? Você garante a sua vaga e vai aprender sobre ChatGPT, Copilot, Barguin, Gama e muito mais. Ou seja, você vai pegar as tarefas que são aquelas mais corriqueiras do dia a dia, tarefas mais simples, e vai fazer com que a inteligência artificial trabalhe para você. Ela vai fazer essas tarefas, vai executar essas tarefas mais básicas. E você, consequentemente, vai ter mais tempo para se dedicar às tarefas mais complexas. Isso poderá fazer com que você se destaque no seu trabalho. Você vai se focar nas questões mais importantes. E aquela coisa mais básica, mais simplesinha, que toma tempo, mas não é tão complexa, vai poder ser feita pela inteligência artificial. Então você se inscreve, repito, utilizando o link na descrição do vídeo ou o QR Code na tela. O curso é gratuito, vai de 14 a 17 desse mês de julho, sempre às 7h30 da noite, 19h30. Tá? Então aproveite a oportunidade, faça a sua inscrição e use a inteligência artificial com a Hashtag Treinamentos para você se destacar no mercado de trabalho e se tornar um profissional ainda melhor. A Hashtag Treinamentos apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Está aí a Hashtag Treinamentos que apoia o nosso jornalismo e patrocina esse vídeo e está com a gente mais uma vez. E não perca essa oportunidade, hein? Não dá para ficar fora da inteligência artificial. Você tem que dominar isso para poder evoluir no mercado. É necessário. Mas, galera, o que ocorre? Para vocês entenderem, muita gente, até por desconhecimento, especialmente os mais jovens, que já estão encontrando aí uma relação na imprensa, que mistura jornalista e influenciador, uns são jornalistas, outros não. No futebol, uns se comportam como torcedores, e vocês que me acompanham sabem muito bem, claro que eu sou torcedor como todo mundo, como diria o mestre João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira, mas no exercício do trabalho, você vai me ver com camisa do Flamengo, torcendo, não ajo assim. Nada contra que haja assim, cada um cuida de si, não é problema meu. Mas a minha conduta é essa. Eu falo mais do Flamengo no canal, mas na Jovem Pan, no UOL, na TV Cultura, o assunto é o que está na pauta. O assunto é o que aparecer, o clube que for, seleção, o assunto que interessar, o assunto que for relevante e que estiver no contexto. Porque antes de tudo eu sou jornalista, evidentemente, não um torcedor. Muito bem. Eu não vou detalhar, quem acompanhou nas redes sociais sabe muito bem, entendeu? Quem tem o mínimo de inteligência percebeu que numa conversa com uma pessoa importante do Flamengo, do futebol do Flamengo, a pessoa admitiu que por ela o Pedro seria vendido, contrataria outro centroavante e até colocou o valor de 15 milhões de euros. Eu falo isso no vídeo anterior e também no meu blog no UOL. Se você não viu esse vídeo, então acesse aqui para conferir como foi. Não há discutível cuidado nesse vídeo de sequer falar o valor que essa pessoa citou como o valor que ela aceitaria se dependesse dela, e ela é importante. Então, por isso é relevante, ela é muito importante nesse universo, nessa estrutura do futebol do Flamengo. Seriam 15 milhões de euros. Eu nem citei, eu falei, olha, não sei do valor e tal, porque eu queria apurar melhor. Eu achei meio bizarro até se pensar na venda do Pedro por 15 milhões de euros. Já teve propostas maiores, o Palmeiras, há tempos atrás, ofereceu 20. Ele está voltando de lesão, isso evidentemente pesa no mercado, na valorização ou não do atleta, mas, cara, o Pedro é muito bom. Por que vender por 15 milhões? Que loucura é essa? Eu falei, cara, pensei, pode ter sido um erro de digitação, conversa por WhatsApp, pode ter sido um equívoco, eu vou checar isso. No dia seguinte, procurei a fonte para checar essa informação, ela falou mais algumas coisas a respeito, e depois saiu uma nota do Flamengo tentando desmentir a minha informação. Tá? Eu não disse que o Flamengo vai vender o Pedro. Eu revelei para todos vocês
que uma pessoa importante, que eu não vou revelar por ética jornalística, né, venderia o jogador se dela dependesse. E ela é importante no contexto, mas não decide tudo. Tem gente acima dela. E aí vem uma nota oficial que eu tive que rebater com veemência, porque coloca em dúvida, ou tentou colocar em dúvida a minha honestidade no trabalho. Como se eu ficasse inventando coisas. Quem me conhece sabe muito bem que passo muito longe disso. Respeito muito a minha profissão, que está em primeiro lugar. O Flamengo não está em primeiro lugar. A minha função como jornalista é buscar sempre o fato, a verdade, como todos nós que fazemos um juramento quando a gente se forma. Tá? Então, por mais que eu seja rubro-negro, por mais que eu goste do meu time, por mais importante que ele seja na minha vida, na minha trajetória, o time do meu pai, sabe, que me proporcionou muitos aprendizados, alegrias, frustrações, que são importantes na nossa formação. O futebol ajuda, como diz o Arnaldo Ribeiro, a formar caráter, arquibancada, amigos que fiz, graças à minha paixão, convivência com o futebol, viagens, acompanhando o meu time. Como jornalista, primeiro está minha profissão, primeiro está meu compromisso com você, que me acompanha, trazendo as informações reais, mesmo que elas sejam ruins para o clube. Porque se elas são reais, se algo ruim acontece num clube, a gente tem que revelar, até para que essa coisa ruim possa ser combatida. Você tem o direito de saber o que está acontecendo. Isso acontece na sociedade, na política, na economia, na vida do dia a dia, e também no futebol, no esporte, óbvio. Então esse é o nosso papel. O meu papel não é camuflar coisas que eventualmente eu saiba para não criar crise. Aí vem um bobo ou outro, está criando crise? Não, eu não estou criando crise. Quem cria crise é quem cria o problema. E a gente revela, e dessa forma a gente até, mesmo que não seja esse o objetivo é trazer informação, nada mais, mas a consequência, o efeito colateral, muitas vezes é o quê? Evitar que a crise surja ou se agrave, porque as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo, ou uma determinada intenção, e estanca ali na hora, e foi o que aconteceu. Se essa pessoa pensava em vender o Pedro por 15 milhões de euros, por exemplo, não vai mais, porque a repercussão foi péssima e quem está acima dela já falou, opa, peraí, não, isso não. Entenderam o contexto? Acho que mais claro do que isso não dá para ser, né? Não dá para ser. Então entenda, se você me acompanha, se você quer acompanhar um jornalista de verdade, primeiro está a profissão e está o compromisso com os fatos. Depois vem paixão por clube de futebol. Os babacas aí que de vez em quando falam, por exemplo, quando o Flamengo foi eliminado pelo Bayern, vai voltar para o Brasil, torcedores de outros times, idiotas, completos idiotas. Voltar o quê? Estou aqui em Nova York agora, continuarei acompanhando a competição. Estou aqui para seguir apenas o Flamengo. Segui o Flamengo na primeira etapa da competição, pela razão que expliquei no começo do vídeo, e porque nesse país enorme não tem como você ficar correndo para lá e para cá e cobrindo vários times. Então foi a escolha, e agora eu vou acompanhar a reta final aqui na cidade de Nova York, pela Jovem Pan, trazendo as informações também aqui no canal, nas minhas redes sociais. Né? Aliás, me sigam nas redes sociais, está sendo bem divertido. Mudei um pouco aqui o enfoque, a pedidos das pessoas, e está sendo até bem divertido. Mas enfim, é isso. Acho que agora está claro para quem não entendeu. E repito, se você não consegue entender isso, amigo, você não tem que me seguir. Não siga jornalistas, siga torcedores que têm canal no YouTube e que ficam falando para você uma série de coisas que muitas vezes não tem nada a ver com base em informação nenhuma, que não conhece bastidor, que não conhece nada. E ficam só falando o que eles acham, o que eles acham, o que eles acham. Eu não digo só o que eu acho. Eu trago para você informação. E não precisa agradecer se você é fã do Pedro, porque a divulgação dessa intenção, dessa pessoa importante em vender o jogador, foi fundamental para que essa ideia não vá adiante, que já morreu do nascedouro. Então, mesmo não sendo esse o meu objetivo, acho que eu ajudei a você que gosta do Pedro, não quer que ele seja vendido. Agora fica mais complicado para fazer negócio, né? Enfim, ainda sobre o Pedro, eu quero lembrar aqui um outro ponto. Vamos avançar um pouco no assunto. Em fevereiro, veja o que disse o técnico Felipe Luiz. Eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tem... Muito bem. A gente entende muito bem que o modelo de jogo dele é importante para a execução do trabalho, um jogo de pressão. Mas ele mesmo falou isso aí, que ele ia arrumar um lugar para o Pedro, porque o Pedro é um jogador especial, na realidade, do nosso futebol. O Pedro não é tão bom quanto o Harry Kane, que vi no estádio agora há poucos dias. Vocês viram, quem foi ao estádio viu lá em Miami, quem não viu, viu na transmissão, pela televisão, pelo computador, o que for. O Harry Kane é outro patamar de atacante, que pode inspirar o Pedro a evoluir, participar mais do jogo, sair mais da área, gerar mais jogo ainda do que ele já gera, combater os adversários quando está sem a bola. Por que o Pedro não pode se desenvolver? Por que o Felipe Luiz não pode estimulá-lo a isso?
Já o fizeram com o Alcaraz. Não, o Alcaraz só joga em transição. 22 anos, recém-completados, foi vendido. Por que o Alcaraz não poderia ser preparado para jogar não só em transição, mas aprender a cadenciar o jogo, travar uma bola? Por que não? Por alguma razão não queria um jogador, o Felipe claramente não era o jogador que ele gostaria de ter, isso ficou claro nas entrevistas, e ele foi negociado. Uma negociação que eu sempre critiquei, quem me acompanha sabe disso. E agora o Pedro, peraí, isso não existe. Eu até entendo que o Pedro não deveria jogar essa partida contra o Bayern, e falei isso várias vezes, ele está fora de forma ainda. O rapaz ficou 7 meses parado. Agora ele tem que ser preparado para ele ser titular. E o Felipe, acho que tem que cumprir essa promessa. Ele fez uma promessa durante o coletivo, ele falou que ia fazer isso. Então, Felipe Luiz, cabe a você, como técnico, fazer o time funcionar com o Pedro e o Pedro funcionar com o time. É para isso que você está aí, ou não? Ou vamos ver o Flamengo abrindo mão de um jogador dessa importância, o melhor 9 da América do Sul, excelente jogador dentro da nossa realidade, do nosso futebol, porque o modelo de jogo não se aplica? Peraí. Opa, alto lá. Para contar com o Haaland, quantas adaptações, quantos ajustes o Guardiola não teve que fazer no Manchester City? Até diziam que não daria certo, né, no começo, mas já deu certo, claro que já deu certo. Ganhou títulos importantes, ganhou o que mais sonhava com esse jogador no ataque, independentemente da última temporada ter sido bem abaixo e agora o City vive um momento de transição. Então acho que agora a gente tem que esperar e até cobrar do Felipe Luiz que ele cumpra aquilo que ele disse que ia fazer, colocando o Pedro no time e fazendo o time funcionar. Promessa é dívida? Se você entender dessa maneira, você vai concordar comigo. E cabe agora, então, ao técnico fazer isso acontecer. E no vídeo passado, se você prestou atenção, você viu que eu dei minha opinião. Mas a minha opinião, eu repito, eu não negociaria Pedro, eu insistiria em tê-lo. Até porque, numa entrevista recente, a imprensa italiana perguntaram ao José Boto qual atacante que ele gostaria de contratar. Ele disse Vlahovic, o sérvio, excelente atacante, que era titular quando o Pedro era reserva dele na Fiorentina. Nesse jogo que eu acompanhei aqui, Real Madrid 1, Juventus 0, Vlahovic nem do banco saiu. Jogou sim contra a Juventus, atuou cheio de reservas contra o Manchester City, por exemplo. Vlahovic custou a Juventus 70 milhões de euros, quando foi tirado da Fiorentina pelo time de Turim. Mesmo em baixa, quanto ele custaria? A metade? 35 milhões? O Flamengo não vai poder pagar. Procurei entender por que o Boto falou isso. E a apuração diz o seguinte, não é que o Boto vai contratar o Vlahovic. Perguntaram sobre um atacante que ele gostaria de ter, e ele respondeu Vlahovic. Ok. O Vlahovic é quase impossível. Quem o Flamengo contrataria melhor que o Pedro, o mais proativo, o goleador? Sinceramente, dentro da realidade do futebol sul-americano, não consigo imaginar. Vender o Pedro por um valor como esse, não tem o menor cabimento. Não teria o menor cabimento. O Pedro tem que jogar pelo Flamengo. Do ponto de vista rubro-negro, é a única coisa que faz sentido. E seguir em frente. Enfim, vejamos aí o que vai acontecer daqui para frente e continuaremos acompanhando aí as informações, as notícias, e se você for um pouquinho atento, você vai entender de onde veio a informação que eu trouxe e que teve essa grande repercussão. Esse vídeo tem o apoio da hashtag Treinamentos com a jornada de inteligência artificial, então acesse o link na descrição do vídeo, o QR Code na tela, faça a sua inscrição e aprenda muito sobre inteligência artificial para melhorar o seu desempenho no trabalho, seguindo com a hashtag Treinamentos, que apoia o nosso jornalismo e está conosco mais uma vez. Muito bem, pessoal. As lives voltarão em breve, né? Eu ia fazer uma live, inclusive, ontem, mas meu voo de Miami para Nova York atrasou 2 horas e pouco, então ficou muito tarde a live. Até eu preparar tudo, fazer a live, vai começar 1 hora da manhã no Brasil. Absurdo. Então eu cheguei, desisti da ideia. Nós faremos lives em breve, voltaremos às lives. A gente vai ajustando as coisas aqui durante essa reta final e depois com a volta do futebol na América do Sul e no Brasil, a gente vai tocar a bola com as lives depois dos jogos do Flamengo, como sempre acontece. Eu quero convidar você também a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live e saiba que o Na Área não para. Sexta-feira, segunda-feira, sempre às 11 da manhã, eu estou lá. Eu, André Rocha, Alain Bimadi, Letícia Kelly e no Na Área de segunda sempre tem sorteio de camisa oficial para quem faz parte do Clube de Vantagens da S1 Live. Então participe do Clube de Vantagens da S1 Live, concorra com uma camisa oficial toda segunda-feira, entre pro bolão e faça inscrição no canal S1 Live do YouTube. Todo dia, 11 da manhã, tem live para você. Destacando também na descrição do vídeo os links para o canal de cortes com o melhor das nossas lives e para o Clube de Membros. Entre para o Clube de Membros, assim você apoia o nosso jornalismo também e pode participar da live de membros, a de julho, que vai acontecer em breve, a gente vai marcar a data direitinho.
Também no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto do futebol. E também para os nossos parceiros, né? Clube Rock, ó, essa camiseta aqui, ó, Ramones, entre várias camisetas sensacionais, a malha é espetacular. Você vai encontrar Clube Rock. Então use o cupom, tá tudo explicadinho aqui embaixo, você vai ter cupom Mauro10, vai ter 10% de desconto, Mauro César 10. Então, Clube Rock, link no primeiro comentário fixado. E também as camisetas e caneca e o da Data FIFA do Uso 360, também no primeiro comentário fixado. Cupom Data FIFA dá desconto e cupom Mauro César dá desconto em toda a loja virtual Uso 360, outro parceiro nosso também. E aí com camisas de futebol, rock and roll, outros temas também, muito legal. Tem muita coisa bacana para você conferir por lá. É isso, pessoal. Seguimos por aqui. Obrigado a todos aí que acompanharam meu trabalho nesses últimos dias. Vamos continuar remando juntos aí pelo bom jornalismo, pela informação e pelo direito que você tem de estar bem informado sobre aquilo que lhe interessa. Se algo lhe interessa no futebol, se algo lhe interessa no Flamengo, você vai ficar sabendo sim. A gente vai sempre trabalhar por isso. E se por acaso você acha que o jornalista tem que evitar crise, escondendo as coisas de você, não me siga. Você está seguindo o cara errado. Saudações.